Olá, boa noite. Está começando mais um Papo de Espírita aqui pelo Instagram. Você sabe a nossa live diária que já faz 4 anos que estamos seguindo essa linha e nesta live diária nós estamos sempre buscando aprender uns com os outros. E, logicamente, convidamos você a aprender juntos conosco aqui. Hoje nós teremos, obviamente, olha, já chegou aí, já está conosco, a nossa querida amiga e irmã. Deixa eu pegar aqui, estou pegando o fone de ouvido, pronto. Nossa querida amiga e irmã, Roneide Nogueira, que vai tratar de um tema fantástico comigo e você. Olha só, nós vamos buscar ela aqui para participar conosco, que vai participar, você vai estar junto conosco. Lembre sempre de uma coisa, viu? Você faz parte do nosso tempo. A vida é muito mais do que nós pensamos e possamos ver. Bom, já deu um toque ali para a Roneide, ela vai entrar aqui. Ó, tá bom? Pronto. Chegar ali, esperar que ela chegue aqui conosco, né? Bom, eu já chamei ali, vê se ela... Agora! Que bom, que bom. Boa noite. Como é que estão as coisas? Tudo em paz? Tudo em Tudo certinho? paz. Tudo certinho, graças a Deus. E por aí, tudo em paz? Graças a Deus. Em primeiro lugar, gratidão a você pela sagrada oportunidade de estar aqui conosco, né? A gente sabe o quanto é trabalhoso para todos nós que ficamos nesse nosso dia a dia, né? Nós sabemos o quanto Tá falhando um pouco aí a tua comunicação. Travou. e agora, melhorou? Agora tá show. Perfeito. Então, sabe por quê? É perfeito, inclusive, um fone de ouvido, porque eu estava ouvindo sem um fone de ouvido. E aí, você sabe que uma voz maravilhosa dessa e penetrante, né, daquelas pessoas que fazem palestras e vão no coração, pode alcançar os meus filhos e quase ficar ao lado aqui. Deixa ele dormir, que é melhor. Mas, antes de tudo, eu queria lembrar os colegas que estão nos assistindo aí, que você pode perguntar, pode conversar, pode dialogar, pode inclusive a nossa querida Roneide responder. Eu vou começar perguntando o seguinte, olha isso aqui, essa eu não combinei não, viu? Eu tô um susto. Quem é Roneide Nogueira? Fala aí pra gente. Ai, meu Deus. Eu sempre Quero falo te que conhecer. sou um eterno aprendiz. Sempre falo isso, né? Que nós estamos aprendendo sempre. Profissionalmente, né? Sou funcionária pública, trabalho numa escola municipal dos anos iniciais da educação de ensino fundamental. Então, faço parte do apoio administrativo da secretaria, onde ali estou sempre, eu e a equipe, né? Estamos sempre recebendo os pais, os alunos, fazendo matrícula, transferência e sempre passando alguma informação. A instrução, sou formada em pedagogia e, enfim, na verdade, sou a eterna aprendiz. Bem Olha, resumida. olha só, que maravilha, né? Olha só, antes de continuar, eu queria só aqui rogar a proteção divina para todos nós e que nós possamos, na noite de hoje, ter a inspiração do Cristo, nosso Senhor, para nos orientar nesse dia maravilhoso. Bom, então você observa isso como interessante, eu não perguntei à toa, né? Se a gente observar, a nossa querida Roneide é da área da educação. Tem alguma parência, alguma similitude com a doutrina espírita, que é a educação do espírito? Tem alguma semelhança com Allan Kardec, o seu codificador, que era da área da educação? Então, a gente percebe que existe uma missão na vida de cada um de nós. E a nossa querida Roneide vai trazer hoje um tema fantástico, né? O além-túmulo, vida real e não abstração. De onde é que veio esse tema maravilhoso, o além-túmulo, vida real Isso. e não abstração? De onde é que veio essa ideia tão maravilhosa? Fica à vontade. Veja bem, a ideia que veio, até mesmo quando eu lembro a interpretação que eu tinha de vida, né? Então, algumas pessoas, elas têm a ideia, a noção de vida após a morte, né? E alguns outros acham que morreu, acabou. Porém,
algumas pessoas têm justamente essa representatividade, essa questão abstrata, achando que além do túmulo, o que é que acontece? Muitos acham que viram anjos, não é? Que estão salvos, que vão descansar, que vão, assim, viver um paraíso. E a doutrina espírita, como ela é esclarecedora também consoladora, né? E ela vem despertar consciência. Então, traz para a gente um esclarecimento que o além-túmulo não é essa abstração, é uma verdadeira vida, é uma realidade além-túmulo. Vez ou outra a gente encontra algumas pessoas falando assim, eu não consigo nessa encarnação, na próxima eu deixo para a próxima. Não é assim? Bom, eu já vi até palestrante dizer isso, palestrante, imagina. Pelo amor de Deus. Pois é. Aí o que acontece? Claro, somos eternos aprendizes, né? Nem tudo dá para aprender dentro de uma encarnação, nem tudo dá para sanar, digamos assim, né? As nossas questões, quando a gente infligiu a lei divina. Porém, quanto mais a gente se apressar, entre aspas, né? No caso, nos esforçarmos para a nossa melhoria, a nossa reforma íntima, então, mais leve sairemos, um pouco mais leve sairemos desta encarnação. E precisamos lembrar que somos seres imortais. Né? Estamos na terra de passagem, não viemos aqui para ficar. Então, nós recebemos um corpo físico e quando sairmos da terra, esse corpo físico aqui vai ficar. Ele é quem morre, ele que vai para o túmulo, ele que vai produzir de uma outra forma, gerando, assim, novos, servindo de adubo, né, para os vegetais, enfim, né? Então, até assim... Tem a ver. Tem a ver. Isso tem a ver, isso tem a ver com aquela famosa colocação, né, que nós temos na Bíblia, que diz assim, vieste do pó e para o pó voltará. As pessoas às vezes assemelham isso ao próprio espírito, né? Então, na verdade, você colocou muito bem, esclareceu muito bem aí, tem a ver com a nossa vestimenta carnal, é isso? Exatamente, nossa vestimenta carnal. A própria ciência, ela demonstra, né, que não tem como sobreviver após a morte a matéria, né? Ela, de fato, ela vai virar o quê? Produto orgânico. Então, do pó voltará. E vai servir, como falei, né, de adubo aí para vários vegetais. E a doutrina espírita, ela vem nos dizer, ela vem nos esclarecer que somos também espíritos imortais, que já, bem antes da doutrina espírita, muitos antigos já assim afirmavam. E que é necessário reencarnar, já que tivemos várias vezes. Mas por que a gente precisa reencarnar? Porque nós angariamos vários amigos, infelizmente, vários inimigos, né? Digamos assim, infligimos uma lei. E a gente precisa reparar essa lei. Então, nada fica impune, nada fica esquecido, por mais que a gente ache, fulano fez e aconteceu, ficou por isso mesmo. Não, existe uma lei de causa e efeito, e a gente precisa reparar. Então, aí a gente vai fazer uma pequena leitura do livro dos Espíritos, para quem não conhece, é um livro de 1096 perguntas, se eu não me engano, né? Perguntas e respostas. E Allan Kardec pergunta a espiritualidade superior, qual o fim objetivado com a reencarnação? Por que a gente precisa reencarnar? E a espiritualidade superior diz o seguinte, expiação, melhoramento progressivo da humanidade. Sem isso, onde é a justiça? Então, quantas pessoas já partiram, né, que muitas vezes tristes ou emburrecidos, muitos até felizes, outros ainda com sentimento de vingança, etc., porque alguém machucou, enfim. Mas ficou por isso mesmo? Não. Existe uma lei de causa e efeito, e como Jesus disse, né? Que a gente não deve julgar para não ser julgado, e a cada um conforme as suas obras. Então, nada vai ficar esquecido. Né? Então,
Aí a gente vai dar uma voltinha também, falando do além-túmulo, não é abstração, lá no livro Memórias de um Suicida, tá? Eita, esse daí é forte. Esse é forte. É a Ivone, né? Isso, da Ivone. Algumas pessoas ficam assustadas porque ele é grosso, mas é um livro muito bom, como tem outro que agora eu não lembro bem o nome, que é como Depois ele do de romance, Suicídio. né? De pega assim o livro, vai. Esse não conhece ainda não. Depois de suicida de quem? Eu vou tentar resgatar ele aqui para dizer o nome da autora, que, na verdade, essa autora, ela teve um pensamento suicida e, enfim, conseguiu tirar esse pensamento e conseguiu também ler o livro Memórias de um Suicida e começou a... Agora, cheque. E começou a divulgar o livro. Porém, o livro é Depois do Suicídio, de Cleonice Orlandi de Lima. Vou repetir. Desculpa. Tranquilo. O livro é Depois do Suicídio. A autora é Cleonice Orlandi de Lima. Certo? Ele é um livro, na verdade, como se fosse um resumo, não é? Mas ele não foge ao objetivo. Poxa, mas que bom. Um resumo do livro Memória do Suicida. Fantástico, mesmo. Exatamente. Por quê? Porque ela percebeu que o Memória do Suicida, algumas pessoas não conseguiam entender a linguagem, certo? Embora que eu sempre falo que é muito importante também ler Memórias de um Suicida. Mas aqueles que têm alguma dificuldade, não só pela grossura do livro, né? Mas também da linguagem, Depois do Suicídio é muito bom. E já deixo também aqui uma sugestão, porque muitas vezes a gente conhece alguém que está com um pensamento suicida, tá? E a gente quer ofertar o livro. E aquela pessoa, ela pode até, no primeiro momento, se interessar por ler, mas a maioria das vezes não consegue ler devido a tantas situações que está vivenciando. Então, aquelas pessoas que estão próximas, que além de apresentar o livro, se a pessoa se permitir, então aquela pessoa comece a ler para aquele que, de fato, está precisando, né, de mais esclarecimento. Aí, voltando mais um pouco aqui, vamos lá para o Memórias de Suicida, um capítulo intitulado Vale dos Suicidas, onde Camilo Castelo Branco, ele conta a sua dolorosa surpresa e momento. O autor, né? Camilo Castelo Branco foi um poeta, né? E, infelizmente, praticou o suicídio, a questão da visão dele, enfim. E quando, depois de todo o processo passado, ele foi resgatado, etc., e ele consegue passar algumas informações, né, através de comunicações mediúnicas, enfim, já no plano espiritual, né? Então, ele diz o seguinte: o além-túmulo acha-se longe de ser a abstração que na Terra se supõe, ou as regiões paradisíacas, fáceis de conquistar com algumas poucas fórmulas inexpressivas. Ele é antes simplesmente a vida real. E o que encontramos ao penetrar suas regiões é vida. Vida intensa a se desdobrar em modalidades infinitas de expressão, sabiamente dividida em continentes e falanges com a Terra, em nações e raças, dispondo de organizações sociais e educativas modelares a servirem de padrão para o progresso da humanidade. Então, ele descreve aqui muito rapidamente o que é, né, o mundo extrafísico, o mundo, a vida além do túmulo. Então, não é esse paraíso, né? Mas existe a oportunidade de trabalho e de aprendizado. E mais ainda. Mas veja bem como é interessante você ter trazido isso aí, porque aí com essa fala,
você já esclareceu para quem está assistindo agora, para quem vai assistir depois, porque essa live vai ficar gravada, por que você trouxe um tema tão intrigante, que é o além-túmulo, vida real e não abstração. Quer dizer, Camilo Castelo Branco, né, já traz essa visão da não abstração e mostra, como você disse, a vida real, na verdade. Verdade, com certeza. E a gente precisa começar a pensar em nossa vida, né? Esse presente que a gente recebeu de Deus. Aí vamos também para Divaldo Pereira Franco, no livro Momentos de Saúde, pelo Espírito Joana de Anjos, que diz o seguinte: a dádiva mais extraordinária que existe é a vida. Manifesta-se de formas variadas, obedecendo a ciclos rítmicos com objetivos estabelecidos. Não há como evitá-la, sequer procrastiná-la no seu cadenciado fatalismo no rumo da perfeição. Então, ele vem trazer, né, Joana de Ângeles nos fala aqui, que a dádiva mais extraordinária que existe é a vida. Né? Somos seres imortais, somos rumo à perfeição. E aí, com essa maravilha que é a vida, essa dádiva que todos nós recebemos, e estamos aqui reencarnados pela misericórdia divina, a gente precisa dizer sim à vida. Sim. E a Organização Mundial de Saúde, com essa preocupação devido a todos os levantamentos que vem fazendo, né, ela anuncia que a questão do suicídio, ela nos fala que já é um problema de saúde pública passível de prevenção. Então, né, há necessidade de estarmos falando sempre, 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 porque os números, infelizmente, né, crescem e nós precisamos levar a público esse esclarecimento. E a gente traz aqui algumas sugestões, né, alguns indicativos, na verdade, de prevenção. Primeiro, então é possível eu me prevenir, não apenas prevenir os outros, como a mim mesmo, dessa, digamos assim, ilusão de querer tirar a própria vida física, porque existe toda uma vida após vida física que eu vou ter que enfrentar. Então, existe toda uma organização que nos ensina como nos prevenir. É isso que ele vai trazer para a gente? Exatamente. Né? Aquela pergunta de onde eu vim, porque aqui estou e para onde eu vou. Ele é necessário. Isso. Então, eu convido sempre a gente pesquisar, a gente refletir. Né? E também eu lembro da sua palestra, né? Qual o maior mandamento? Qual o maior mandamento? Né? Amar a Deus sobre todas as coisas, isso é fundamental. E amar ao próximo assim mesmo, as duas semelhas, né? Aí isso serve uma muito bom. Exatamente. E aproveitar e, inclusive, agradecer, né, o convite que você fez fazer a palestra lá na Fraternidade Espírita José de Menezes, toda aquela alegria, toda aquela participação aqui, peço a turma, na verdade, minha gente, eu fui fazer palestra lá, nem precisou falar muito, porque as pessoas participavam tão ativamente, né, faziam algumas perguntas, ficam muito felizes. Mas eu, antes de você continuar, só fazendo um spoiler aí, olha, no final ela vai falar pra gente um tal de um recital da primavera. Mas agora não, agora até o final vai ter um tal de recital da primavera aí, que eu quero participar. Mas vamos lá, eu quero dizer que tem prevenção. Sim, tem prevenção, né? Nós precisamos lembrar, né? A gente precisa se conscientizar a respeito também das consequências do ato no além-túmulo. Porque existe a lei de causa e efeito, né? Já falamos aqui que a doutrina espírita nos mostra, nos esclarece, que somos seres imortais. Então, existe consequência no além-túmulo, sim. E algumas pessoas dizem assim, né? Isso aqui com muito respeito, a gente fala isso com muito respeito, porque quem está passando por um problema, não é? Muitas vezes não vê saída. E tem essa abstração de ideias. Por exemplo, eu vou tirar minha vida e Papai do Céu sabe que eu já sofri muito e vai ficar lá, me colocar no colo dele e passar a mão na minha cabeça. Já ouvimos muitas vezes isso. E quando, na verdade, não é assim. Né? Se aqui está sofrendo, ainda vamos sofrer muito mais devido
ter rompido, né, a nossa vida, que isso só cabe a Deus, a nossa existência, na verdade. Aí terá uma grande surpresa, né, desagradável, que não tirou a vida. Então, também vai reparar tantas outras coisas, mas principalmente aquele ato. Então, o sofrimento é triplicado, quadruplicado, enfim. Né? Ou seja, então, não se livrou do problema atual, não se livrou do problema atual, arrumou mais um para corrigir. Mais um, né? Então, a gente precisa também prevenir para que não aconteça e lembrar das dores que maceram os familiares. Aquelas pessoas que ficam sofrem muito, 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 e é preciso também toda uma assistência. Essas pessoas também precisam buscar ajuda para que supere, né, aquela situação. E também a prevenção, porque, poxa, existe o mandamento maior, amar a Deus sobre todas as coisas, né? E Jesus resumiu tão bem, amar o próximo como a si mesmo. Então, quando ceifamos a vida, né, quando se tem essa ideia, estamos ultrajando as leis divinas, né? Estamos quebrando a lei. E isso nós responderemos, né? Como é que acontece se alguém chega para nós, né? A gente não fala somente quando a gente está no espaço, digamos assim, no espaço de uma casa espírita, em qualquer momento, porque qualquer momento a gente pode se deparar com alguém que esteja com pensamento suicida. Como é que a gente lida? Então, algumas orientações. A gente precisa dialogar com bondade e paciência, né? As pessoas que têm propensão para o suicídio. Ouvir. Muitas vezes, né? Nós precisamos ouvir. Às vezes, um pequeno desabafo já alivia muita coisa. Por isso também que aqueles que precisam conversar com alguém, de repente não encontram, não só porque tem um pensamento suicida, de repente está preocupado com alguma coisa que não consegue resolver, está ansioso, está com medo, enfim. 188. 24 horas no ar. 188. 188. Há um grande apoio, não precisa se identificar e fala. Falar faz toda a diferença. Então, a gente precisa acender uma luz para essa pessoa, não julgá-la, pedir a ela que espere mais um pouco, que tudo pode mudar para melhor, né? E, principalmente, na hora não adianta dar regras, porque às vezes a gente, no desespero, querendo salvar a vida de alguém, até promete alguma coisa que não existe. Então, não se deve fazer isso. Então, em primeiro lugar, a escuta, né? E aí, convidar depois para o exercício da oração, as leituras otimistas, né? A casa espírita. Tá vendo aí que eu botei, fixei aí comentário? Sim, 188. Caso precise de ajuda de escuta. Ótimo, foi ótimo você ter colocado. Muito bom. Você que trouxe. Olha o que você fez com a gente. Deixa eu mostrar para você o que fez com a gente. Com essa informação. Olha o que você fez com a gente. Tá vendo aí? Minha imagem. Glória a Deus. Agora, olha. Você trouxe uma informação. Além do conteúdo espiritual que você está trazendo, você trouxe um ponto de luz, que é 188. Foi muito importante você trazer isso para a gente. Eu não tinha pensado de colocar isso no programa, na live. Que maravilha. Muito bom. Continue. Desculpe interromper, mas eu tinha que dizer. Não, tranquilo. É importante, né? Agora, tem um detalhe. Quando nós falamos em suicídio, né, a primeira ideia que se tem é aquele que tira a própria vida, né? E que, infelizmente, acontece por desconhecer as leis divinas, né? E de expiação, a de causa e efeito. Mas também tem o suicídio indireto. Existe o suicídio indireto. Como assim? Suicídio indireto? É indireto, aquele que não tem intenção de se matar. Mas, né? Então, a gente precisa primeiro lembrar que a gente precisa cuidar do nosso corpo físico, né? Que foi nos dado com tanto carinho para que a gente viesse para a Terra desenvolver
né, as nossas tarefinhas. Então, a gente precisa ter noção de limite, de responsabilidade em relação ao risco. Por exemplo, alta velocidade. O meu carro, ele marca 240, né? E aí? Aí numa via que só é permitido 80. Por que eu vou colocar 240, 120, 160, enfim, né? Tudo pode acontecer, é um buraco, é um animal que passa na frente, é um freio que falta, é um pneu que de repente pode estourar, é alguém na via que vai atravessar e pode ter um problema, e aí, dá tempo de frear? Né? É complicado. Então, alta velocidade e que venha a falecer também é considerado um suicídio indireto. Né? Aquela pessoa, ela teria uma programação um pouco mais longa aqui na Terra e, infelizmente, foi imprudente. Também a gente vai para as questões das bebidas alcoólicas, aquelas em excesso, não é isso? Porque o nosso fígado, ele para uma latinha de cerveja, ele passa 1 hora para fazer todo o processo. Então, imagine, né? Imagine se a gente vai colocando mais. É boa essa colocação, se me permite, é boa essa colocação, porque veja bem, a pessoa diz, não, eu estou bebendo, vai para o rim, depois vai para embora, né, na urina. Não. Isso. Tem um outro órgão fundamental, que é o órgão da metabolização, o laboratório do corpo, que é o fígado. Exatamente. Olha aí. Exatamente. A gente pode também citar as drogas ilícitas, né? O tabaco, que também vai forçando ali todo o organismo. Tem outra situação que é bem agravante. Aqui no Brasil, acredito também que em outros países, né? Que é a automedicação. Eita, isso é sério demais. Isso é muito sério. A facilidade que está se encontrando das compras de remédios e pessoas inclusive tarja preta, não? Isso. Inclusive tarja preta, tem farmácia, infelizmente, é uma denúncia que a gente faz, que há farmácias que vendem tarja preta sem receita. Sem receita. Farmácias aí muito sério, né? Não vou indicar lugar nenhum, mas eu vi falar já nisso, né? Não sei se é verdade, mas acontece, infelizmente. Acontece, né? Mas então, aí, ir ao médico é necessário. Aí, quando é feito o diagnóstico, se o profissional percebe a necessidade daquela medicação, ele vai receitar, mas ele vai precisar ser acompanhado para ver até qual momento, não é? E às vezes a gente precisa se acalmar, às vezes precisa acelerar um pouquinho, e o médico sabe muito bem como é que é isso. E, infelizmente, muitas pessoas usam a medicação, né, sem receita médica e, enfim, começa esse vício. Infelizmente, termina fazendo com que o organismo comece a ficar debilitado e venha a falecer antes do tempo, né, que também é considerado um suicídio indireto. E também tem a ideoplastia de pensamento. Tão bonita essa palavra, né? Ideoplastia de pensamento. Lindo. Pois é, isso. Mas justamente as pessoas que ainda reclamam muito da vida, né? As pessoas que maldizem, ainda que conservam muito sentimento de vingança, de ódio, de rancor, de melancolia, de muita tristeza. Então, para esses sentimentos, tem os pensamentos, a ideoplastia. E isso vem trazendo coisas nocivas para o nosso organismo. Talvez algumas pessoas não tenham assistido o filme Nosso Lar 1, onde André Luiz, ele narra, né? Quando ele é resgatado, ele é considerado um suicida. E ele não aceita. Ele disse, mas eu não tirei minha vida. Mas aí é citado que além do álcool, além do fumo, além do sexo desregrado, que também tem isso, né? Vem a questão dos pensamentos. Que, no caso, ele ficava muito irritado com as coisas, enfim. Então, pensamento negativo. Então, precisamos cuidar do nosso pensamento. Mas é tão complicado? Sim, mas existem várias formas de a gente buscar, anulando pensamentos negativos, né? E buscando um pensamento positivo. Por quê? A doutrina espírita também nos diz que
nós recebemos influências ocultas em nossos pensamentos e atos. A pergunta 459 do Livro dos Espíritos nos fala, né? Influem os espíritos em nossos pensamentos e nossos atos? A espiritualidade responde muito mais do que a gente imagina. Aí na pergunta 461, aí fica-se aquela dúvida, mas aí como é que eu sei se o pensamento é meu, se é o pensamento do espírito? Muito bom, muito bom. Né? Aí a espiritualidade diz o seguinte, que a gente não deve se preocupar com isso. Porém, a gente deve analisar. Se é um pensamento voltado para o bem, salutar, não só para mim, mas para o todo, que a gente deve seguir. Mas se é um pensamento que não é o bem para o todo, nem bem para mim, principalmente para o todo, não é bem, então a gente não segue. Então, assim, é fácil. É uma questão de responsabilidade. Porque, assim, os espíritos, eles influenciam, mas a responsabilidade é nossa. Não adianta dizer que foi irmãozinho. Ô, Neide, também tem uma opção para colocar uma coisa. Você falou uma coisa muito importante com relação ao pensamento, porque o pensamento, quer queira, quer não, digamos, claro, o pensamento é sentimento, mas o pensamento como, digamos, um atributo do espírito imortal, decorrente do espírito imortal, que é a inteligência, ele pode nos influenciar muito. E tem um amigo meu que deu uma dica muito boa, achei legal. Ele disse assim, toda vez que tem um pensamento negativo, na cabeça dele, seja do que for, ele diz assim, sem saber se é dele ou de influência, ele diz assim, pensamento que não é bom, seja ou não meu, vá para a luz de Deus. Olha, pensamento que não é bom, seja ou não meu, vá para a luz de Deus. Ele fez uma rima para guardar isso. Você não importa de quem seja ou não meu, vá para a luz de Deus. Vá para a luz de Deus. Ele fica com isso, com essa mentalização, ele foge dessa ideoplastia do pensamento, como você colocou muito bem. Exatamente. Que bom, gostei da ideia, vou copiar. Né? E aí ainda, acompanhando esse raciocínio, né, essas informações sobre influência, então nós já aqui passamos várias existências, estamos aqui pela misericórdia divina, né, por essa maravilhosa oportunidade de estarmos reencarnados e possamos aproveitar o máximo, né, da nossa reencarnação. Então, angariamos pessoas maravilhosas, de amizades, mas também angariamos pessoas que não nos amam, né? E que nos perseguem. Então, são os obsessores. E aí a gente traz, né, do livro A Gênese, no capítulo 14, no item 45, de Allan Kardec, também o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 28, no item 81, e do livro Obsessão e Desobsessão, de Sueli Caldas Schubert, no capítulo 3, o conceito de obsessão, que é a obsessão é a ação persistente que um espírito mau exerce sobre um indivíduo. É persistente. Se alguém tem, assim, não consegue entender exatamente só com essas palavras, eu também gosto muito de filme, né? O filme de Divaldo Pereira Franco, né? Mensageiro de Luz, tem uma parte que ele retrata, onde o obsessor, né, o Testa de Ferro, perseguiu Divaldo Pereira Franco por vários anos nessa existência, né? E até no final, não vou contar tudo, não vou dar spoiler. Não, mas quem quiser, vai assistir, que é muito bom esse filme, né? Só um ato de muito amor que ele consegue realmente fazer com que aquele irmão consiga perdoá-lo, né? Aquele acolhimento que ele faz, né? Aquele acolhimento que ele faz dentro da casa. Não conta mais não. Não, só para ficar curioso. Isso. Mas por que esses obsessores nos perseguem? Por que encontram essas brechas? Aí a gente vai no livro dos médiuns, né? Na questão 252, que fala, no capítulo 252, que fala sobre a obsessão, que diz o seguinte: as imperfeições morais do obsediado constituem frequentemente um obstáculo à sua libertação. Ou seja, enquanto nós não nos melhorarmos moralmente, então, né, as portas ficam abertas para que eles tenham facilidade, não é isso? Então, a gente precisa o quê? Se melhorar moralmente. Então, o tempo. Não esqueça só. Isso é uma temática muito importante. Fique inteiramente à vontade.
Você vê como é tão importante essa temática, então eu vou fazer uma confissão quando você dá uma respirada aí. Eu, há 32, 33 anos atrás, eu passei um período que eu estava me suicidando diretamente, porque eu fumava há 31 anos atrás. Assim, 33 anos atrás. E há 24 anos atrás, eu também me suicidava indiretamente porque eu bebia bebida alcoólica. Então, deixei de fumar há 33 anos e deixei de beber há 24 anos. Então, eu hoje estou feliz porque eu estava estragando a minha encarnação, respeitando quem faz isso ainda. Mas que a gente sabe, como a Oneide colocou muito bem, é o corpo físico que a gente precisa cuidar, que a gente não pode relaxar. Mas, Oneide, fique à vontade, porque esse é um tema muito importante. Essa live vai ficar salva. Eu vou publicar, inclusive, depois no meu canal do YouTube, né? Quem está ouvindo agora vai saber. É Alonso Filho, né? O canal é Alonso Filho. Você pode entrar conosco lá. Vai tanto assistir aqui no Instagram, como também você vai assistir no nosso canal do YouTube, porque essa é uma temática fantástica, logo no mês de setembro, no Setembro Amarelo. Continua, minha irmã, a palavra é sua. Só lembrando de um gancho que você falou da questão do fumo, da questão, né, do álcool, a gente voltando, e como a gente, quando a gente morre, quem morre é o corpo físico. Então, quando a gente sai da Terra, a gente não vira anjo, então os vícios, eles continuam. E vai sofrer, não é? Enfim, mas aí é assunto para uma outra live. Muito Mas importante. veja bem, né? Então, a gente falou sobre as influências, sobre a obsessão, e agora a gente fala no assunto, está dentro desse assunto, dessas influências, que acontecem muito, o isolamento. Então, é necessário evitar o isolamento, né? Aquelas pessoas que estão passando por alguma situação, por alguma dúvida, por algum problema, que com muito respeito a gente fala, e a primeira vontade que dá é se afastar, né? Da sociedade, dos amigos, aí vai se afastando da família, e por aí vai. Tem um estudo do Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, que é um médico em clínica geral. Um canal no YouTube. Neurocientista, né? Então, ele desenvolveu um trabalho onde ele classificou as influências espirituais e colocou em graus, grau 1, grau 2, grau 3. Então, assim, quando a gente é em sociedade, né, a intenção de forças é menor. Por quê? Nós estamos na rua, passeando, vai a trabalho, alguma coisa assim. Então, aquelas pessoas vão aumentando. No trânsito, por exemplo. No trânsito, às vezes, dá uma trancada, uma buzinada, um reclama daqui que não deveria, né? E tal, mas acontece. Mas aí, é rápido, esquentou a cabeça naquela hora e tem possibilidade de depois virar a rua e avenida e depois ficar tudo bem, né? Ninguém se vê mais, tal. Mas aí algumas pessoas querem se afastar da sociedade porque acham que há muito barulho, muito isso, e bem feito, assim. Aí ele vai também citar a questão do trabalho, que hoje a gente vê que tem duas modalidades, presencial, né, e online. Mas existe interação. Então, a convivência, vez ou outra, tem algum aborrecimento, né? As pessoas não pensam iguais, e tem influências ali também negativas? Tem. Porém, classificado como intenção de forças de grau 2. Por quê? Acabou o trabalho ali, você vai fazer outra coisa, você quer dormir, você quer fazer um lazer e tal. Então, já sai daquela situação. Mas aí também tem a grande família, ele traz a grande família. É papai, mamãe, vovó, tio, titia, primo, né? E por aí vai. E né, tem hora que junta todo mundo, aí tem que respirar, porque, né? Tem hora que é agradável, tem hora que não é muito agradável. E aí acontece também as influências, que ele, no caso, classifica a intenção de forças de grau 4. Aí vamos diminuindo, vamos para a família. Esposa, esposo, né, os filhos. E mesmo gerados, mesmo ali educados, dentro daquele convívio, cada um tem um pensamento. Afinal, nós somos espíritos imortais, cada um vem com as suas tendências, né? Suas qualidades, seus defeitos. E as influências são também imensas. Não dá para fugir. Pode sair de manhã, mas à noite precisa voltar, e em algum momento tem que se encontrar. Então, a intenção de forças é grau 5.
Na vida conjugal, então, esposo e esposa. Aí repare que vai diminuindo, né? Aí você vem com tanta coisa ali na cabeça e quando chega em casa, às vezes você não, nós, né? Tem alguma situação, por mais que queira, por mais que queira fugir, em algum momento precisa se encontrar. E as influências são bem maiores. Por quê? Porque a gente não tem outras sugestões aqui de sociedade, de trabalho, etc. E já falo o seguinte, há necessidade do evangelho no lar. A grande necessidade para que harmonize o lar, para que atraia, né, aqueles espíritos do bem, para aqueles outros que ali estão também sejam esclarecidos, e as coisas, aos poucos, vão se encaixando. Então, na vida conjugal, a intenção de forças é o grau 6. E aí vem, né, o encontro consigo mesmo. Não estou dizendo aqui que é proibido, que é errado, que é pecado morar sozinho, não. Mas é do isolamento. O que é que acontece quando a gente se isola? A gente não quer saber da sociedade, não quer saber do trabalho, não quer saber de amizade, não quer saber da grande família, não quer saber da família em si, da vida conjugal, a gente se isola. E aí a intenção é muito maior, né? São demais ostensivas, aí determinado aqui como grau 7. Então, a preocupação do não isolamento, né? A família precisa estar atenta. Pode falar, me ajuda aí nessa. Só um minutinho. Não, isso que você trouxe do Sérgio Felipe, na sua percepção, muito bem colocada da temática, né? Falando, inclusive, do além-túmulo e da vida, do além-túmulo é a vida real na habitação, e da importância da prevenção ao suicídio. Você trouxe aí 7 graus importantes de influência. E vai diminuindo o espaço territorial, mas vai aumentando a influência, ou seja, inversamente proporcional. À medida em que o espaço de influência vai diminuindo, ou seja, no sentido de proximidade, você sai da sociedade como um todo para chegar até você mesmo, vai diminuindo esse espaço, vai aumentando a influência. É interessante você falar assim, essa noite está muito instrutiva, eu vou sair daqui um pouco menos ignorante. Você menos ignorante, porque você fala muito bem, tá, poxa, aqui, eu quero até que você faça isso pelo seu amigo, que eu sei que você esse conteúdo todo seu, você preparou todo ele. Essa live, minha gente, tem praticamente uma palestra. Eu fiz questão de que a nossa amiga trouxesse isso para a gente, porque é muito profundo. E eu faço questão de, se possível, depois, você me mande aí, ou não diria nem os slides todos, que são seu pertencentes, mas pelo menos essa coisa aí que você acha que pode, e desse aí, que é essa parte do Sérgio Felipe, para que a gente divulgue isso, para que as pessoas possam perceber a importância dessa influência íntima, interpessoal, e essa digamos assim, regional, vai ampliando isso, de forma que a gente precisa cada vez mais evitar o isolamento. Mas continue, não é muito tempo. Vou enviar assim, né? Quando terminar aqui eu já envio. Então, falamos tudo isso, então a gente percebe, né, o cuidado que precisamos ter para esse não isolamento. E agora a gente vai para a autópsia psicológica, né? Os espíritos são passíveis de escuta através das comunicações mediúnicas. Então, aqueles que já partiram, que saíram da Terra, eles são passíveis de escutas, né? E identificamos que os espíritos suicidas usam um discurso por meio do qual divulgam sentidos acerca dos objetos discursivos, como o sofrimento, o desapontamento, o arrependimento, o remorso, a imortalidade, o resgate do suicida. Então, aqueles que pensam, né, com todo respeito, né, que porque cometeu suicídio, aquele ser não tem mais chance, né, de salvação, né? Então, a doutrina espírita ela vem nos mostrar que existe vida, sim, né, após a morte do corpo físico, embora que precisamos reparar, né, a lei de causa e efeito. Então, os espíritas são passíveis de escuta, ele vem nos trazer justamente essas informações. E também as consequências do suicídio, né? Independentemente da forma que se manifeste, sempre produz sofrimento no curto, médio ou longo prazo. Em ambos os planos da vida, né? Tanto espiritual quanto
no plano físico. E para quem queira ler, né, no livro Temas da Vida e da Morte, de Manuel Filomeno de Miranda, a psicologia de Divaldo Pereira Franco. Outro bom demais esse tema, né? Que Isso. livro, um tema de vida. Manuel Filomeno, que é um cara altamente ligado com a nossa evolução, principalmente nessa transição planetária. Exatamente. Agora a gente vai falar um pouco para aquelas pessoas que ficaram, que passaram, né, por experiência dolorosa, perderam, entre aspas, né, que sofreram essa experiência que alguma pessoa cometeu suicídio. Então, Antes de você continuar, uma saudação especial ao nosso poeta Alexandre, que é do Rio Grande do Sul, e é um dos grandes palestrantes também, um dos grandes liveiros do Papo Espírita, está conosco já há um bocado de tempo. Seja bem-vindo aí, meu irmão. Seja bem-vindo. Então, a primeira coisa que a gente fala para essa pessoa, essas pessoas, não se culpe. Não se culpe pelo ato, não é, acontecido com aquele parente, com aquele amigo, com aquela pessoa tão querida. Não se culpe. Busque assistência, né? Assistência médica, psicológica, uma instituição espírita, qualquer outra instituição religiosa que você se identifica. Não fique calado ou calada, não fique isolado ou isolada, tá? Então, nesse trabalho de pós-venção, é importante destacar que o Espiritismo, que valoriza a vida e a esperança, a mostrar que não apenas eternas, e nenhum espírito está perdido sem amor de Deus. Este perfil de consolo e esperança necessita ser trabalhado para que as famílias enlutadas vejam que apenas o corpo morreu, mas o espírito é imortal, o que certamente, ao menos, diminuirá a dor pela forma de partida e a natural saudade, né? Existe a saudade, lógico, advinda da separação, além de, é claro, colaborar para que outros suicídios não venham a ocorrer no seio da família enlutada. É uma informação do artigo de Wellington Balbo e a Revista do Consolador. Então, aqui, para não ficar tão mais longo, né? A gente já falou aqui que falar faz toda a diferença. Existe a pós-venção do suicídio no além-túmulo, que é justamente quando chegado o momento do resgate, né, do arrependimento, enfim, aquele ser será resgatado, né? A dor dele é intensa, né? Ele vai passar por um processo de reeducação para depois retornar, né? Então, é o resgate. Mas voltando um pouco para as pessoas que perderam, entre aspas, né? O tema não é bem esse, o termo, perderam, passaram por essa experiência tão dolorosa, deixar aqui também uma sugestão para todos nós, né? Alguns vídeos que nós assistimos, algumas pessoas relatam, a maioria delas foram as mães, que além de passar pela grande dor, algumas pessoas deixaram simplesmente de passar mensagem pelo WhatsApp, deixaram de telefonar, deixaram de frequentar a casa. Então, essa pessoa começou também a se sentir, essas pessoas também começaram a se sentir isoladas, assim, esquecidas. Não se sabe bem o porquê. Algumas outras se afastaram, talvez até com receio de tocar no assunto. Mas aqui, devido a todos esses vídeos que nós assistimos, é necessário frisar que é momento de acolher, né? Não precisa perguntar nada. Também não pergunte se fez todo o possível. Não. Simplesmente acolha. Simplesmente abrace. Seja um ombro amigo, seja um ouvido para escutar. Porque o sofrimento é imenso para quem está passando. E aqui meu respeito, meu abraço a todos, né? E que possamos refletir sobre isso. E aquele que fica precisa de cuidado, né? E eu acredito que por hora já dá aqui para a gente. E sim, vamos dizer sim à vida, vamos esperar mais um pouco, se estamos passando por uma situação complicada, e a gente parece, no momento, não ter a solução, não consegue achar. Mas tudo na vida tem solução, espera só.
Valorize esse momento, né? Valorize. Deus te ama infinitamente. Antes da gente reencarnar, passamos por um planejamento reencarnatório de vários anos. É com espíritos amigos que nos amam muito. Nós não estamos sozinhos. Apenas espera mais um pouquinho. Você é importante. Olha, em primeiro lugar, antes de tudo, quero agradecer imensamente, né, a sua participação, a sua disponibilidade, trazer um tema tão delicado, de forma tão didática. Né? Também você não podia fazer diferente, pedagoga, né? Mexe com a área, inclusive com a área fundamental, que é a área do começo, do arcabouço, do espírito, do ponto de vista do intelecto, da formação. Eu acho fundamental, eu tenho o maior respeito pelas pessoas que atuam, não só como você atua também na parte administrativa, da Secretaria da Escola, mas você com formação, por formação, você trabalha com a pedagogia, que é justamente a busca de que esse conhecimento, o intelecto, né, se torne um intelecto moral e ele possa, de alguma forma, influenciar do espiritual. Então, que Jesus me inspire sempre, abençoe sempre. Eu achei maravilhosa a forma como você trouxe bem clara. Por isso que eu vou salvar essa live, vou publicar no canal do YouTube, para que outras pessoas possam assistir, e também aqui no Instagram. E quando eu digo no YouTube, não é só porque eu adoro o Instagram, é porque é mais um canal, né? A Rosângela está dizendo aí, que maravilha, é isso mesmo, Rosângela. Pensamos juntos, Abraço, Rosângela. Então, veja bem, eu acho tão importante o que você trouxe para todos nós, da importância de não se isolar a pessoa e também não excluir o outro. Então, não se isolar, eu que estou com alguma dificuldade, com ansiedade, com depressão, não me isolar, como também quem passou pela dificuldade, nós que estamos de fora, não nos afastarmos dela. Mandar no mínimo uma mensagem de WhatsApp, de esperança, um bom dia, um oi, né? Como você falou muito bem, mais ouvir do que falar, mas ouvir, né? Um falecimento está vindo. Está ouvindo, não? Está conseguindo ouvir? Agora melhorou. Agora ouvi. Então, uma vez um amigo nosso, ele disse algo interessante, né? Isso num falecimento comum, não no suicídio. Ele teve no velório e ele percebeu que uma pessoa que chegou fez uma forma de acolhimento tão forte que ele percebeu que aquele outro que foi acolhido chorou. Claro, tem tudo envolvimento emocional, mas ele abraçou a pessoa e no ouvido da pessoa disse: estamos juntos, confie em Deus, qualquer coisa eu estou aqui. Só isso, estamos juntos, confie em Deus, qualquer coisa eu estou aqui. Vou repetir, estamos juntos, confie em Deus, qualquer coisa eu estou aqui. Só isso, abraçou no ouvido, não falou mais nada. E quando ele disse isso, a lágrima dos olhos desceu, ou seja, a pessoa disse: ó, que interessante, estamos juntos, situação de todos nós, estou aqui do teu lado. Confiança em Deus, o controle é do Pai. E qualquer coisa pela área. Que coisa linda, não é? De forma tão simples, falou tão profundamente. Então, isso que você trouxe também é muito importante para a gente. Então, eu queria que você trouxesse aí as suas últimas considerações. Eu vou fazer a prece final com uma música cujo título é Meu Deus, meu amigo. Bom, agradecer pelo espaço, é sempre maravilhoso. Sempre eu falo assim, que oportunidade, né, faz com que a gente aprenda mais, a gente cresça e a gente também se interligue com várias pessoas. Então, a minha gratidão imensa, né, e a todos que fazem o Papo de Espírita, que é um canal de luz, dá uma abertura de muito aprendizado, de muito acolhimento. Como também, né, quem quiser, todos estão convidados, né, a assistirem, a participarem do Recital da Primavera. É a 6ª edição. De repente até você... Uma data? 29 de setembro, às 14 horas, aqui no Benedito Bentes 1. Ele irá acontecer, sempre fazíamos em nossa casa, Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes. Porém, o espaço ficou pequeno, né? Que maravilha!
Então, como o objetivo do Restauro da Primavera é a integralização dos trabalhadores das casas espíritas, né, de todos os convidados, então cresceu. Esse ano nós vamos fazer na Escola Municipal Paulo Bandeira, que fica de frente ao terminal geral do Benedito Bentes I. Então, não tem erro. De repente você está sentindo assim, hoje eu não tenho para onde ir, eu queria uma coisa diferente. Pega o ônibus, desce no terminal do Benedito Bentes, não tem erro. Todo o ônibus do Benedito Bentes vai lá para o terminal de ônibus. Desceu lá, em frente fica a escola. Às 14 horas estaremos lá. O nome da escola? Escola Municipal Paulo Bandeira. Olha só, presta atenção. Não perca o 6º recital da primavera na Escola Paulo Bandeira, no Benedito Bentes, dia 29 de setembro, a partir das 14 horas. Você e toda a comunidade inteira vai estar com Roneide Nogueira. Eita, e toda a equipe. Gratidão. Um abraço a todos. Obrigado. Contribuiu muito. Vai ficar salva essa live e muita gente vai assistir aí. Inclusive a indicação de livros que você falou. Eu acho muito importante quando alguém faz uma palestra, quando alguém faz uma live, que diz os livros onde pesquisou, porque vai facilitar aquelas pessoas a aprofundar. Por exemplo, eu mesmo vou comprar esse livro que você falou depois do suicídio. O resumo, eu já li o livro, Memória do Suicida, mas eu vou ler também esse livro, resumo, e vou indicar para outras pessoas. Então, é fantástico. Por isso que eu pedi assim, mandar os slides para a gente pegar assim, algumas coisas de livro e compartilhar. Beleza? Então, nós, a prece final, meu Deus, meu amigo. Meu Deus, meu amigo. Meu Deus, meu amigo, estou em paz porque estás comigo. E quando sinto a tua presença, mais aumenta a minha esperança. Meu Deus, meu amigo, estou em paz porque estás comigo. Estou aprendendo que na vida tudo passa e o que fica é o que se aprende. Oro a ti, meu Pai, oro a Cristo, meu irmão, não com as palavras, mas com o coração. Meu Deus, meu amigo, estou em paz porque estás comigo. Meu Deus. Eu me identifico com Deus, um beijo no coração, como diria aqueles que, gratidão. Fui!